A tela de vocês está normal? Você está vendo um quadrado, um retângulo aí, né? Tá. Cinza, escuro. Só no canto. Isso. É da Gláucia. Da A tela da apresentação. Gláucia que está fazendo a apresentação. Ah, tá. Boa noite, Fernanda. Bem-vinda. Paulo, Oi. você quer que você colocar para ver se melhora? Posso tentar, mas aí você vai ter que ficar falando para eu passar para você. Pode ser? Não tem problema. Então vamos lá, deixa eu tentar. Sai da sua. Como é que tá aí para vocês? Voltou a mesma tela. Mas continua com aquele quadradinho, aquele retângulo no canto ou não? Sim. Para mim só aparece um bem fininho em cima, na lateral não tem mais. Tá. Agora aumentou em cima, não aumentou? Agora Sim. aparece na lateral também. Apareceu. E Agora não. Agora tá bom. Voltou o quadrado. Voltou, né? Porque tá expondo aqui. E agora? Ainda tá para mim. Diminuiu agora. Aí aumentou. Isso. Eu acho que o problema está no modo de exibição aqui. Agora desceu. Uma possibilidade é a gente fazer assim, eu tirar e não ver ninguém. Aí não atrapalha, né? Do jeito que tá. Não, assim. Tá. Bom, Glaucia, você que sabe. Se você quiser que eu comande daqui, tá? Não tem problema nenhum. Pessoal, Pode hoje a aula de hoje vai ser da Glaucia, tá? Ela que vai fazer a apresentação. Eu vou estar aqui na retaguarda. Tá bom? Então, você que sabe, Glaucia. Se você quiser colocar ou eu, fica a seu critério. Melhor você assim, se começar os quadrados, eu não vou saber o que fazer. Tá bom, aí você vai me falando aí, pode passar e eu vou passando. Tá bom? Então, é com você aí, fique à vontade. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui hoje. Então, nós vamos começar com a leitura, que quem vai fazer é a Rosângela. Ok. Irmãos em perigo. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Sim. Irmãos em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas distraídas dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem insensatamente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Quer falar alguma coisa, Rosângela? Olha, para dizer a verdade, toda vez que eu leio a agenda cristã, eu estou no meio, porque é que nem no primeiro ano, quando a gente lia o Sinal Verde, tudo que estava escrito lá, sempre tinha alguma coisa que encaixava comigo. É difícil eu me sinto assim, falar alguma coisa assim, é como se eu estivesse me julgando eu mesma, porque
às vezes, que nem o primeiro item, os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. Quantos que não tem isso? Quantas pessoas que não são assim, né? Às vezes quer pôr a sua verdade, quer a todo custo, quer pôr a sua verdade no outro, sendo que essa verdade não cabe só ao outro, a mim também. Primeiro para mim, porque se eu tô querendo impor essa verdade nos outros, eu tenho que me ver primeiro. Eu tenho que me analisar primeiro para ver se essa verdade é só dele ou é mais minha do que dele. Às vezes é assim, tipo que eu não quero aceitar alguma coisa, mas eu acho, e quando eu vejo o próximo, eu vejo alguém que está com mais ou menos semelhante com o meu problema, então eu acho mais fácil falar para ele do que sabe, enfrentar aquilo que eu estou passando e tentar entender o que eu estou passando do que achar uma pessoa com mais ou menos com o mesmo problema e tentar pôr a verdade nele. É assim que eu vejo hoje. Então, a agenda cristã, ela é interessante porque se a gente for fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, os tipos de pensamentos que a gente tem, é muito interessante. Lembra que o Santo Agostinho fazia todo dia essa reflexão para o nosso próprio progresso e para o nosso autoconhecimento. Então, a gente lê assim, uma por uma e reflete. Será que eu estou fazendo isso? No que eu preciso melhorar? Porque o Lázaro, eu estava conversando com o Paulo antes da aula, ele tem um texto muito bonito no Evangelho falando sobre o dever. E o dever começa conosco. Então, fazer uma reflexão nossa dos nossos passos diários, né? Será que a gente coloca, por exemplo, se a gente está sempre preocupado em se defender, será que a gente faz tantos projetos e a gente não consegue concretizar? Então, é bom para o nosso autoconhecimento, que é ponto fundamental para o nosso progresso. Conhecer cada dia um pouquinho a gente, e a partir da reflexão. E essas frases, elas são muito esclarecedoras para a gente, porque às vezes a gente não reflete sobre o caminho que a gente está seguindo, né? Nossos passos. E é importante estar sempre refletindo no que a gente pode melhorar, se a gente se encaixa em cada uma dessas frases, em que ponto a gente se encaixa, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu, particularmente, me encaixo em todos. Eu também. Por exemplo, assim, os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Bom, perdoar não é um ato de amnésia, né? A gente lembra, mas a gente lembra com compreensão. É diferente. Uhum. A gente não tem aquele sentimento, o ressentimento. Ressentimento é ressentir, sentir tudo de novo. Então, pessoas que passam a vida inteira sentindo as mesmas coisas quando lembram. E não, a gente tem que avançar, a gente pode até lembrar, mas o sentimento já é outro, né? Uhum. Me explica sobre esse tópico que fala os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviços aos outros. Você poderia me explicar? Olha, o que eu entendi, Rosângela, é assim, vamos pegar um exemplo do nossa casa espírita. Eu acho que a gente tem que a gente pode contribuir, todos nós, a Vera, por exemplo, no atendimento fraterno, o Paulo dando aula, expondo o evangelho, mas a gente também tem que dar oportunidade para que todos possam exercer o seu trabalho e não querer tudo que eu faça. Mesmo porque a gente tem
oportunidades de exercer a caridade em todos os minutos da nossa vida. E é importante que a gente faça isso. Desde a hora que acorde, uma oração, uma vibração já é um ato de caridade. Mas aí, o que eu entendo é mais uma organização social, de dar oportunidade para as pessoas também que querem fazer, querem ser úteis. Você concorda, Paulo? Concordo, e tem mais, né? Tem aquela situação de que as pessoas confundem caridade com publicidade, né? Eu faço para que todos vejam o que eu estou fazendo. E esquecem, né, daquela velha máxima do Evangelho, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Né? Sim. Deu para entender, Rosângela? Deu. Obrigada. Então, a gente pode passar agora para o Evangelho? É a prece, né? É a prece, isso. Sou eu, vocês estão me ouvindo bem? Então, sim, Helenice. Então, vamos respirando fundo, tranquilamente, elevando nossos pensamentos ao alto. Vamos pedindo ao Mestre Jesus e aos amigos da espiritualidade que nos inspirem e nos sustentem nos estudos desta noite, para que possamos assimilar e vivenciar esses ensinamentos, nos auxiliando na nossa caminhada diária. Que assim seja. assim seja. Bem, dando continuidade ao capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro de coração. Hoje vamos falar do item 5 ao 7, pecado por pensamentos, adultério. Eu vou colocar minhas palavras do que eu entendi, tá, gente? Aí vocês me auxiliam e me complementam. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, por vos digo que todos os que olham por uma mulher, cobiçando-a já no seu coração, adulterou com ela. Mateus, versículo 27 a 28. O que fica bem evidenciado nas palavras de Jesus, citada por Mateus, é que não se erra tão somente por atos, mas também por pensamento, visto que tem o coração puro, não sente e nem pensa nele. Sente, pensa e faz somente o bem. Percebe o mal ao seu redor, mas compreende como fruto da ignorância e da imperfeição. Podemos assim avaliar nossas imperfeições pelos pensamentos que nos surgem na mente em relação às situações, às pessoas no nosso dia a dia. E se estivermos atentos e com vontade de melhorarmos essas percepções, torna-se instrumento de autoconhecimento para a nossa melhoria íntima. E Jesus nos chama a atenção para o autoconhecimento, que é indispensável para a evolução moral do espírito, quando disse que se o desejo do mal em pensamento já é uma falta. Aos que conseguem percebê-los e lutam para afastá-los, e com o esforço nas lutas diárias, vai gradativamente mudando os seus hábitos de pensamentos e atos. Então, eu entendi, no dia a dia a gente pode estar mudando nossos pensamentos, se perceber do nossos pensamentos, porque não só no sentido da gente estar pensando mal de alguém, e se essa pessoa estiver em sintonia com a gente, ela vai sentir isso. Então, eu vejo dessa forma, né? Então, se você percebe do seu pensamento, você pode falar, poxa, parar por aí, né? Não desejar o mal ao outro, né? E sim pensar no bem. Então, assim, é uma coisa difícil, mas eu vejo que não é impossível da gente tentar melhorar o nosso pensamento diariamente, conquistando gradativamente, né? Quer complementar e me auxiliar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Mesmo o pessoal, a Vera, o Dalto, a Aurora, se quiserem falar alguma coisa, também pode ficar à vontade, viu? Bom, aqui ele fala muito também do pensamento. Então, a gente já aprendeu que o pensamento, através do pensamento, é uma materialização.
Então, é como se fosse uma seta. E existe uma frase que ela não é tão certa, mas assim, pensou, pecou. Claro que não existe esse pecado, mas significa que se a gente pensou, a gente já emitiu essa energia e essa forma com um destino certo. No Livro dos Espíritos há uma frase muito importante que está: sua alma está onde seu pensamento está, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você sente um amor muito grande e pensa na pessoa, você se aproxima da pessoa. E, ao contrário, também é verdadeiro. Então, a Osibéria, ela sempre fala, é uma setinha com o endereço certo. Mas antes do pensamento, existe um sentimento. Não é orar e vigiar? Vigiar é o quê? O pensamento. Mas os nossos pensamentos são fruto do que sentimos muitas vezes. Então, a gente observar se a gente for observar no que estamos pensando, a gente tem que investigar também o sentimento que está por trás daquele pensamento. E para nosso estágio hoje, lidar com sentimento é sempre muito mais complicado. E o pensamento acaba sendo a materialização disso. E a gente sempre tem que ficar atento. Não reprimir, mas entender porque a gente está sentindo e pensando dessa forma, né? Ser mais amigo da gente. Falar, por que será que isso me desperta esse sentimento e esse pensamento? Então, tudo é do autoconhecimento, como a Regina falou. É mais um passinho que a gente dá através da reflexão. Então, aqui Jesus fala que não é só através dos atos. E no mundo espiritual, nossos pensamentos e nossos sentimentos ficam mais evidentes. Como André Luiz fala, desface o véu das ilusões, né? Que muitas vezes a gente se protege, a gente nunca sabe, na verdade, o que o outro pensa. E mesmo para a gente também é difícil de identificar. Por isso essas reflexões são tão importantes. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Aqui no item 7, vocês estão vendo aqui, né, na tela, tem uma frase muito importante. Ele fala assim, ó, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Exatamente isso que a Glaucia acabou de falar, né? O pensamento é a materialização do sentimento, está no íntimo da minha alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião para adiantar-se, porque ele o repele com energia. Então, o problema de a gente ter mau pensamento é natural do nosso estágio, tá? Todos nós vamos passar por isso. O problema é como nós reagimos diante dele. Nós alimentamos esse mau pensamento ou nós repelimos? Se nós estamos na fase de repelir, é sinal de que a gente já está brigando para melhorar e evoluir. A Glaucia ofereceu para falar. Posso falar, então? Pode, Dalton, fique à vontade. Só queria, o Paulo, o que você colocou foi muito bem colocado, né? Agora, eu acho que li recentemente, então, que quando você, pelo nível de estágio que nós estamos, né, de evolução, os maus pensamentos, assim como os bons, vêm às vezes de roldão na cabeça, você nem percebe, de repente você está pensando por coisas que não deveria, né? Mas, como você colocou, se nós percebemos isso assim, e jogamos fora, nós não deixamos criar a forma pensamento. Eu acho que, pelo que eu li, o perigo está aí, a hora que cria-se, pela reincidência, você fica pensando sempre naquilo, então se cria a forma pensamento. E a forma pensamento, então, ela passa até aí, então, a influenciar negativamente. Mas se é um pensamento ruim de alguma coisa, e você já descarta ele com uma certa rapidez até, eu acho que, pelo que eu li, não tem tanta importância assim, sabe? Acho que era isso. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Você que é o universitário aí do grupo. Não, é isso mesmo, Dalton. É exatamente o que está dizendo aí nesse trecho que eu li para vocês, né?
Se a gente repele com energia, é sinal de que a gente está o quê? Com o desejo de se depurar. Muito bom. Obrigado aí pela contribuição. É isso, imagina. Obrigado a vocês por me ouvir. É vontade de progredir, que é o tema da aula de hoje, né? Então, alguém quer mais falar alguma coisinha sobre o Evangelho? Então, acho que a gente já pode seguir. Hoje a gente vai ver a Lei do Progresso. A Lei do Progresso, ela é muito extensa, dá margem a muitas reflexões, e até estava comentando com o Paulo que a gente vai até sugerir que seja dividida em duas, para que a gente possa conversar bastante sobre ela. E no final tem um vídeo de 6 minutos aproximadamente, que é muito bonito e faz um resumo sobre a lei, com imagens, com uma música muito tocante, e é bem assim, abraça a gente. Então, hoje a nossa reflexão vai ser sobre o progresso. Começando com uma frase de Leon Denis. Vocês conhecem Leon Denis? Já ouviram falar? Não? Leon Sim. Denis foi contemporâneo de Kardec, era mais novo, mas se empenhava muito em seguir Kardec, e tem uma obra bastante extensa, é considerado o filósofo da doutrina espírita. E os livros dele são densos, mas muito importante para a reflexão da doutrina. Eu, particularmente, tenho assim um carinho muito especial, gosto muito dele, e eu convido a vocês a darem uma olhada na obra dele, que é muito interessante. Então, ele começa com uma frase que fala que o progresso é a inspiração pelo bem, é a prova de existência de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Então, a gente pode ver nessa reflexão de Leon Denis que a lei do progresso é algo incessante em nossas vidas. Existem duas forças que gerem a nossa vida. Uma é de dentro para fora, natural nossa, que faz a gente sempre querer progredir e crescer, mesmo que muitas vezes a gente sufoque esse impulso, ele faz parte da nossa criação divina. E existe também uma outra atração, que é do próprio Criador para com o ser, que faz com que a gente também cresça. Então, são dois impulsos que a gente tem, de dentro para fora e do Criador para conosco. Por mais que a gente demore, a gente sempre vai progredir. Podemos até estacionar, mas não regredir, porque é uma lei também natural, presente em cada ser criado por nosso Pai. Pode passar, Paulo. Se ninguém tiver nada, se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper. Qual é o objetivo da lei do progresso? Alguém tem alguma ideia para poder falar para a gente? A evolução, né? Da gente sair do estágio de primitivos, de selvagem, de ignorante, para a evolução nos tornando perfeitos, com a evolução dos mundos e de tudo que a gente passa. Eu acho que o objetivo principal é esse. Sim, toda a obra do Criador está em constante processo evolutivo. Então, pode passar, Paulo.
O ser humano não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque tem de atingir o objetivo marcado pela previdência. Entender o progresso como uma poderosa lei que impulsiona a humanidade a avançar rumo à perfeição. Se a gente for pegar a história da humanidade, que a gente vai ver até um pouco aqui, a gente vai perceber o quanto nós já evoluímos, né? Do homem das cavernas até o nosso estilo de vida, nosso conhecimento, a nossa moral, tudo está em constante evolução. Embora as nuances de evolução nem sempre aconteçam ao mesmo tempo, como a gente vai ver aqui. Então, o que é perfeição? Pode passar. É força viva que alcança inevitavelmente a todos, porque somos criados por Deus e fadados a atingir a pureza, mesmo que não seja de maneira absoluta como Deus. O espírito jamais retrocede, porque é da vontade de Deus que se evolua a caminho da perfeição. Então, quando a gente estava falando de destino, a gente sabe que o nosso único destino mesmo escrito é a nossa perfeição relativa. E nós temos hoje uma noção muito ainda precoce sobre o tempo, né? Para nosso pai, o tempo é apenas uma questão, o espírito pode demorar o quanto for, todos nós chegaremos a essa perfeição relativa. E justamente está a misericórdia divina aí, que ele sempre nos dá a chance de recomeçar, de refazer caminhos e de retomar. Por mais que às vezes a gente tome caminhos contrários, é sempre tempo de começar novamente e temos todo o tempo à nossa frente para que a gente chegue a essa perfeição relativa. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então pode passar, Paulo. É uma das 10 leis morais que cita Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. Há duas espécies de progresso que se prestam o apoio e, todavia, não marcham lado a lado. Quais seriam essas? Alguém tem alguma ideia? Seria a moral e intelectual? Sim, então pode passar. O progresso intelectual e o progresso moral. A lei natural que esta evolução se dê. Eu não estou conseguindo ler, Paulo, você pode ler? É lei natural que esta evolução se dê, impedindo que o homem permaneça indefinidamente em seu estágio de infância espiritual, que de nada valeria se fosse perpetuado. Então, como eu já havia dito, é um impulso que nós temos, como qualquer outra lei natural está gravada em nossa consciência, que nos faz sempre querer o melhor, procurar o melhor, fazer o melhor. Por mais que às vezes a gente perceba um espírito muito endurecido, ele vai ter o tempo dele também, e como Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá. O que nós podemos escolher é o tempo que nós levaremos para isso, mas que todos chegarão sim. E é um olhar que Jesus nos ensina muito bem, né? Que Emmanuel, num dos seus livros, falam que quando ele era muito equivocado, os espíritos superiores já viam nele um possível anjo. E esse olhar que a gente muitas vezes tem que ter, um olhar mais amoroso, mesmo diante de um irmão muito equivocado, saber que isso é uma questão de tempo, como o nosso, que ele também chegará ao seu destino, que é a perfeição
Pode passar. Então, estado natural. Aqui a gente está vendo uma figura do homem primitivo. Pode passar, Paulo. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Alguém tem alguma ideia? O estado natural seria o estado primitivo, né? E a lei natural seria que contribui para o progresso, para o progresso espiritual, para a gente, como que se fala? Ai, sumiu da palavra, pera lá. Evoluir. Isso, que contribui para a evolução. Que o estado natural é o estado primitivo, né? Que seria o estado primitivo. E a lei natural é que contribui para a evolução. Então, né? É isso. Vamos ver. Falei errado? Não, pode passar, Paulo. Não, não são a mesma coisa, como a Rosângela falou. O estado natural é o estado primitivo, a infância da humanidade, o ponto de partida. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Tá vendo, Rosângela? É. Se caísse na prova, já ia acertar essa aí. Pelo menos uma. O Enem espiritual. É. O homem pode retroceder para o estado natural? Na questão 778, Kardec faz essa pergunta. Alguém gostaria de responder? Não, né? Porque estamos aqui para evoluir, né? Ele não pode voltar para o estado primitivo, né? É só a evolução, né? Só a frente, né? No máximo, pode estacionar por um período, eu acho, né? Mas retroceder jamais. Então, pode passar, Paulo. Vamos ver a resposta. Não, o homem deve progredir sempre e não voltar ao estado da infância. Então, é como a Helenice e a Rosângela falaram, ele pode estacionar, mas retroceder não. Pode passar. A lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Olha o quanto nós já evoluímos através dessa... Até fisicamente, é um reflexo da nossa evolução. Se você for pegar a parte física de um homem primitivo, a gente vai entender... Tem até filmes, né, que mostram essa evolução, é muito interessante. Como nós evoluímos até no nosso corpo físico e como ainda vamos evoluir, com certeza. Pode passar. A marcha do progresso. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? O que vocês pensam sobre isso? Não. Às vezes a pessoa pode crescer intelectualmente, mas moralmente não. O ideal seria, né, que fossem as duas conjuntamente, como a dona Osibélia nos falava, cada um é uma asa. Então, para poder voar, tem que estar as duas bem desenvolvidas junto, mas infelizmente não é assim que acontece, né? Sim. Então, senão a gente fica um pássaro desequilibrado. Sim. Agora, no nosso estágio evolutivo, é mais fácil para a gente progredir moralmente ou intelectualmente? Intelectualmente. Intelectualmente, né? Pode passar, Paulo. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. A gente pode até ver no nosso estudo do Evangelho, a gente estuda o Evangelho, né? Então, aquela parte do progresso intelectual nosso, de entendimento, às vezes do Evangelho ou de qualquer outro texto, ele acaba fazendo surgir certos alertas. Às vezes a gente vê uma coisa e lembra do que a gente leu, do que a gente aprendeu. Então, o progresso intelectual se apresenta como uma alavanca, né, para o progresso moral. Mas, com certeza, eles nem sempre seguem junto. A gente vê na obra do André Luiz
muitos exemplos disso, como no livro de Libertação, o Gregório era muito inteligente, mas moralmente ele deixava a desejar. A gente também tem que perceber essas diferenças. Pode passar, Paulo. Tem alguém com o microfone aberto aí, o celular está interferindo. Tá vibrando, né? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Alguém gostaria de falar sobre isso? Compreendendo o bem e o mal? Sim. Eu estudou direitinho, hein, Rosângela? Aluna aplicada. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e a responsabilidade das pessoas pelos seus atos. É o que a gente viu bastante na Lei da Liberdade, né? O desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Então, quanto mais a gente cresce intelectualmente, mais a gente terá condições de entender o bem e o mal. Embora, como eu citei o Gregório, ele compreendia o bem e o mal, mas por escolha, através da lei da liberdade, do seu livre-arbítrio, muitas vezes ele escolheu o mal. Mas também chegou o momento que ele se rende à lei do progresso. Pode passar, Paulo. Como se explica, então, que povos esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Essa pergunta Kardec fez naquela época. Hoje, a gente poderia fazer essa mesma pergunta? Sim. Sim, né? Sim. Por que vocês acham isso? Às vezes um povo muito esclarecido, muito mais culturalmente avançado, eles se mostram muito mais pervertidos. Por que será que isso acontece? Pode passar, Paulo. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Muitas vezes a gente vê até pessoas muito inteligentes que usam a inteligência para escravizar, não do modo como a gente entende a escravidão, mas de fazer submissa outras pessoas pelo seu grande poder de inteligência, né? Então, a gente vê aqui que as duas forças se equilibram com o tempo, que é a ave das duas asas, né? Da moral e do intelecto. Pode passar. O homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso? Alguém acha que isso pode acontecer? Acho que não. Acho que não também. Não. Não. Vamos ver o que ele responde. Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Como é uma lei natural, ninguém pode impedir, mas pode atrapalhar, sim. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo? Sim. Não só o progresso, como a tudo que a gente tem visto, Sim. né? Então, orgulho e egoísmo se refere ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Então, a pessoa pode ser muito orgulhosa e muito egoísta, mas ela pode continuar desenvolvendo intelectualmente, mas a parte moral vai ficando na retaguarda. O orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegarão um dia ao seu término. Porque como todos nós vamos chegar à perfeição relativa, a gente tende cada vez mais
entender o orgulho, o nosso egoísmo e trabalhar cada vez melhor com eles para iluminá-los e eles, pouco a pouco, vão se diluindo em nós. Alguém Você quer... tenta falar um pouquinho mais perto do microfone, tá. por favor. Aqui. Tá dando eco, né? Tá. Dando um pouquinho de eco, sim. Bom. É só aproveitar que eu já interrompi mesmo, né? Então, é isso que eu ia falar. É assim, a Gláucia falou das duas vertentes aí do progresso intelectual e moral, mas quando a gente pensar também na questão estrutural, né, do progresso, nós temos o progresso individual e o progresso coletivo, né? Então isso é importante a gente saber também, porque às vezes a gente acha que o progresso da humanidade vai acontecer sozinho, né, com um passe de mágica, e não é. O nosso progresso influencia no progresso do todo, tá? É importante a gente saber disso aí. Muito bem, né? Porque nós somos também a humanidade, a gente faz parte, né? É como aquela frase, a gente quer sempre um mundo de paz, mas a gente, o que a gente está fazendo? Será que a gente está começando a paz com a gente mesmo, né? Se cada um começar, vai ser algo muito maior e global. Tá melhor o som? Tá melhor. Pode passar, então. A encarnação é necessária ao duplo progresso? O que vocês acham? Sim. Acho que sim. Porque o progresso intelectual é aqui mesmo que a gente, quando está encarnado, né, que a gente vai adquirindo através, a gente traz das encarnações passadas, o aprendizado que a gente já teve, né, e à medida que a gente vai, como que eu posso falar? Na convivência, na vivência com as coisas, a gente vai trazendo isso que está lá adormecido e vai aprendendo coisas novas. E o moral, mesmo que a gente, na erraticidade, né, no plano espiritual, a gente vai aprendendo lá também, mas a gente é aqui, quando está encarnado, que se solidifica mesmo esse aprendizado, essa evolução moral. Não sei se está certo. Mas na erraticidade a gente também evolui nos dois sentidos. Porque a gente pode também estudar e com certeza evoluir moralmente no plano físico e também na erraticidade. A gente vai ver aqui um slide sobre isso. Mas aqui a encarnação, assim, moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, o progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades, a bondade, a maldade, a doçura, a violência. Significa que a vida social é que a gente vai experimentando, vai percebendo em nós certas atitudes que a gente nem conhecia na gente, não é verdade? E é lá que a gente pode também despertar a nossa bondade, fazer nascer em nós também a caridade. É por isso que a vida social é tão importante como a gente tem visto aí. Alguém quer falar alguma coisa? Então pode passar. São muitos slides, então se alguém quiser fazer alguma interrupção, pode fazer. Agora a gente vai ver sobre a reencarnação. Observando os diferentes graus evolutivos existentes na humanidade terrestre, compreendemos que uma só existência corporal é manifestamente insuficiente. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo ler. Para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Quer dizer, uma vida só na matéria seria impossível a gente chegar num grau evolutivo da perfeição. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível.
Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbaria, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas as próprias leis evolutivas e progressistas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quanto as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência, de permeio à matéria, entre o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência, assim, um passo avante no caminho do progresso. É importante considerar também que o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, como encarnado. O estado corporal e espiritual constitui a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem que passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Essa frase está no Céu e o Inferno, do Kardec. Ai, desculpa. Minha garganta está seca. Alguém gostaria de comentar? Eu li hoje esse trecho e eu achei esse livro bem completo. Ele explica muito bem claramente para a gente, né? Eu sempre complemento a leitura do livro com os outros livros, né? Eu gosto de... Às vezes eu acho que é muito sintético, então eu sempre busco mais. Então eu achei muito importante esse item, na minha opinião. Quer dizer que não há uma só vida na matéria não daria para a gente desenvolver tudo, não é verdade? Então, por isso que a reencarnação é tão necessária a cada existência, tanto na erraticidade como na vida corpórea material, que a gente vai passo a passo evoluindo. Quer Isso, falar alguma coisa? isso não quer dizer que na realidade tudo que a gente aprende significa que a gente chega aqui e coloca em prática. A gente também pode seguir outros caminhos, né? E deixar de praticar o nosso aprendizado que fizemos lá, né? Então, Também. isso me lembra muito a parábola dos dons, né? Que a gente vem com tantos dons. Será que a gente está usando todos os nossos dons? Talentos. De maneira assertiva e multiplicando esse talento, ou a gente está fazendo como aquele que enterrou os talentos? Vocês chegaram a ver aquele vídeo que eu postei no grupo sobre o porquê que existem gênios? Vocês chegaram a ver aquele vídeo? Acho que não. Não, eu vou colocar de novo para que a gente possa debater na próxima aula. Aquele vídeo é muito interessante sobre nossos talentos que a gente vai adquirindo ao longo das reencarnações. Pode passar para frente, Paulo. Então, como a gente viu, a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho sem, todavia, defini-la, como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. Lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. A Gênese, capítulo 1, item 34. Alguma dúvida até aí? Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, tá tranquilo, Glaucia. Então pode passar. A dor ajuda o progresso da humanidade? O que vocês acham? Eu acho tanto individual como coletivo, né? Porque quando não vai pelo amor, tem que aprendizado ir pela dor, né?
Sim, aí é que você está tá falando, Regina, quando a gente, como nós vimos aqui, a gente se desequilibra com as leis divinas, surge um processo doloroso na gente, né? Que a gente pode optar por amor ou pela dor para a gente retomar o caminho. Então, é Sim. como se fosse um alerta, né? O GPS que fala recalculando a rota. Como a gente viu também naquela parábola do filho pródigo, a dor fez ele cair em si, não é verdade? Sim. Mas, se a gente for ver que a dor ajuda o progresso da humanidade, a gente pensar no livre-arbítrio, das nossas escolhas muitas vezes equivocadas, e a dor no animal? Ele não tem livre-arbítrio, como nós vimos, né? Não. Mas ele sente dor, não tem? Ele não Sim. fica doente? Sim, da mesma forma. Então, o que seria esse outro lado da dor? Acho que para o animal, mas na questão do instinto, né? Para ele, o progresso dele, né? Então, a gente pode perceber que a dor também, ela tem um componente de progresso. Não é só relativo ao não a gente não se ajusta às leis divinas, mas ela também tem esse componente de ajudar o nosso progresso. E o Evangelho de Jesus, e Jesus veio muitas vezes, ele ressignificou a dor para a gente, né? Então, hoje nós temos um entendimento muito maior sobre essa dor, que todos nós passamos por dores, todos nós evoluímos com essas dores, mas para que nós possamos evoluir, nós como seres humanos, a gente tem uma outra parte do evangelho, que é o bem sofrer, né? Uhum. Entender não o porquê, porque muitas vezes a gente não vai conseguir essa resposta do porquê, mas pensar sempre, como já foi dito na última aula, do para quê. Então, o que essa dor está me ensinando? Pode passar. A dor é sempre o elemento amigo indispensável. Então, não é que a gente glorifica a dor, a gente simplesmente entende por que a dor existe. Alguém quer ler o texto do Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e na dor, e da dor é meu livro predileto dele. Alguém gostaria de ler? Para mim não dá para ler, tá cortado um monte de palavras. Eu leio aqui. Acho que é só o Paulo aí no caso. Vamos lá. Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. De Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton, todos os grandes homens, como eles, têm sofrido. A dor lhes fez vibrar a alma, inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção que souberam traduzir com os acentos do gênio que os imortalizou. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem gritos sinceros, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Dá-se o mesmo com todos os heróis, com todas as pessoas de grande caráter, com os corações generosos, com os espíritos mais eminentes. Sua elevação mede-se pela soma dos sofrimentos que passaram. Tem mais um, acho. Oh, agora ficou pequenininho, agora judiou, hein? Ante a dor e a morte, a alma do herói e do mártir revela-se em sua beleza comovedora, em sua grandeza trágica, que toca, às vezes, o sublime e o inunda de uma luz inapagável. A história do mundo não é outra coisa mais que a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno,
a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. A dor é um dos meios de que Deus se utiliza para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, nos tornar mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem Deus envia o sofrimento. Pois, realmente pelo amor Pelo amor que nos tem. Que Deus envia o sofrimento. Eu troquei de óculos aqui, estou sofrendo. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. A todos aqueles que perguntam para que serve a dor, a sabedoria divina responde: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Bonito, né, gente? Então a dor serve para polir as nossas imperfeições. Sim. Agora, sabe, eu estou lendo esse livro porque eu vou falar no domingo sobre a dor, um domingo de junho. E aí me veio uma reflexão que a gente sempre pergunta o que a gente quer para as pessoas que a gente ama, seja filho, seja outro tipo de parente. A gente responde sempre para que elas sejam felizes, né? Uhum. Só que no nosso estado evolutivo, a gente percebe a importância da dor como progresso, mas muitas vezes a gente dá uma educação para os nossos filhos ou uma visão para as pessoas que a gente gosta de afastar sempre de qualquer tipo de dor, né? E a gente não nos educa e nem educa os outros a ter essa nova visão, essa visão que a doutrina espírita nos oferece, que a dor faz parte do nosso caminho e a gente precisa entendê-la, conviver com ela, só assim a gente vai fazer com que Jesus fala, o bem sofrer, né? E não afastar e viver naquele mundo e educar aquele mundo de idílico que nunca vai existir a dor. Então, a gente está cada vez mais prestando atenção nessas nuances sobre a dor, sobre o bem sofrer, sobre o entendimento que ela nos traz, né? Ressignificar a dor, isso é uma contribuição do Evangelho de Jesus na nossa vida muito importante para a gente refletir diariamente. A dor transforma, ela não é um fator negativo. É claro que ninguém quer sentir, mas a gente percebe já que ela é muito importante para o nosso aprimoramento. Alguém quer falar alguma coisa? A dor em que ele fala, que ele fala aí, a dor é um todo, é a dor do sentimento, a dor do pensamento, a dor da doença, a dor do físico, é um todo essa dor que ele fala. Sim, é sempre um aprendizado. É sempre a qualquer tipo de dor é aprendizado. E a gente tem que refletir também, não sei se vocês assistiram a palestra da deusa Samu, que ela é especializada em luto, e ela fala uma frase de Emmanuel, que eu não achei a referência bibliográfica, até eu quero escrever para ela me dar o nome do texto que foi tirado dessa frase, que ela usa muito, que a gente nunca deve julgar a dor do outro. Emmanuel usa a frase: não julgue a dor do outro, senão você terá necessariamente que passar por ela.
Então, muitas vezes a gente fala, ele está sofrendo por isso, é tão pouco quando a humanidade está assim, ou o vizinho está assim. Então, essas comparações não são caridosas, porque para quem está sentindo aquela dor na sua concepção, nos pontos que já desenvolveu, em suas virtudes, nas suas dificuldades, a gente nunca deve quantificar a dor de ninguém. Então, gostaria de deixar essa frase aí para a gente refletir depois. É como fala, Glaucia, as pessoas que quando estão em depressão, a dor dela é intensa, é real para ela. Mas para as outras pessoas que estão de fora, porque as pessoas só acreditam naquela dor que é física, um câncer ou qualquer outra coisa. Quando é emocional, as pessoas acham que isso é frescura, que basta ela trabalhar, fazer alguma coisa que resolve. E a dor dessas pessoas é intensa, é real, né? Então, as pessoas costumam julgar muito as pessoas quando estão em depressão, né? Se vivenciar a dor do outro como o outro está vivenciando, ele entenderia exatamente o que o outro está passando, né? Então, tem isso também muito, né? Então, se colocar no lugar do outro. Então, ou seja, respeitar. Com certeza. Sim. Porque o que é pouco para você pode ser muito para outro. O que é pouco para outro pode ser muito para você. Então, jamais qualificar e quantificar a dor do outro. Quando o outro carrega muito uma dor, ele consegue carregar. E às vezes você não consegue suportar o que ele está suportando. Então, tem aí o peso, né, de cada um, né? Porque o aprendizado é individual, Sim. né? Alguém Ou seja, porque Deus não dá o peso maior, aquele jargão que tem que Deus não dá o peso. Não dá a cruz maior do que você possa carregar. Eu costumo dizer isso. Então, que faz parte das nossas escolhas também na nossa programação, né? Exatamente. Exato. Pode passar, então. Eu não vi que horas são. 8h30. Bom, então sobre o progresso é principalmente o resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a sua própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação. Feliz e desgraçada, conforme essa frase de Cristo, a cada um segundo suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar mesmo. Assim como que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Também céu e inferno. Isso significa o quê? Que nós somos os atores principais da nossa própria história. A gente não culpa ninguém. São nossas próprias escolhas que fizeram a gente adiantar ou se estacionar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só lembrando, né, que nós vimos agora há pouco aí com as explicações da Gláucia, que o progresso intelectual, né, é impulsionado pelo progresso moral, né, quando a gente já sabe distinguir o bem e o mal. Só que isso aumenta, inclusive, a nossa responsabilidade, né? À medida que a gente vai avançando, a gente vai evoluindo intelectual e moralmente, a gente vai tendo conhecimento. E se a gente sabe que o progresso é uma lei implacável, inexorável, que vai atingir a todos, sem exceção, não dá mais para a gente ficar patinando, né? Sabe que a gente não regride, mas também agora, com o conhecimento que a gente já adquiriu, nem para patinar não dá mais. Nós temos sim que buscar a nossa evolução. Temos que buscar a nossa melhoria a cada dia.
Tudo bem. Pode passar, então, Paulo. Povos degenerados. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? O que vocês acham? Lembrando da história da humanidade. Pode passar, Paulo. Sim, mas dia a dia se aniquilam corporalmente. Então, a gente viu histórias de grandes povos bélicos, que aos poucos foram se aniquilando corporalmente, mas nem por isso deixaram também de progredir, seja na erraticidade, voltando através das reencarnações, né? Pode passar. Qual será o destino futuro? Deixa eu passar para... Das almas que animam essas raças? Qual será o destino dessas raças bélicas que se destruíam mutuamente? Até hoje a gente tem, né? Pode passar. Chegarão à perfeição como todos os outros, né? Porque Deus não deserdará ninguém, nenhuma ovelha se perderá. Então faz parte também do progresso, da evolução deles. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? O que vocês acham? Eu acho que se estiverem todos mais ou menos nivelados, eu não sei, né? Pensando no que a Terra vai passar por um novo estágio de regeneração, eu acho que reunirá todos aqui desde que estejam todos avançando, né? Evoluindo e mais ou menos que se equiparando, não sei. Aqui ele se refere ao plano físico, né? Pode pôr, Paulo. Essa é uma resposta muito interessante. Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes. A caridade, porém, desconhece latitude. O que isso significa? Que muitas vezes nós aqui na matéria, a nossa cultura é influenciada pela diversidade dos climas, pela nossa cultura familiar, pelo ambiente que a gente vive, constitui também na nossa formação. Agora eu entendi a pergunta, Gláucia. Ah, tá. Imagine, mas mesmo assim, o que ele está falando? Que uma só nação, através da caridade. E os diferentes também podem, através das diferenças que a gente forma uma unidade, né? Quer dizer, eu sou diferente do Paulo, da Rosângela, da Regina, da Helenice. Nós somos todos diferentes, mas nem por isso a gente deixa de ser uma união aqui no estudo, por exemplo, que a gente está usando a caridade, o respeito. Então, a gente não precisa ser igual a todo mundo para a gente formar um só pensamento, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, do coronavírus no mundo inteiro, a gente percebe bastante isso que você acabou de colocar aí, quando fala da caridade, né? Porque em diversos lugares do mundo, apesar da cultura ser diferente, o modo de viver ser bem típico de um país do outro, mas você percebe que a caridade está presente e as pessoas estão se mobilizando para auxiliar, né? Cada uma à sua maneira, com mantimento, ajudando as equipes de saúde, fornecendo máscara, álcool em gel. Quantas empresas, né, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, pararam linhas de produção para produzir, para ajudar. Então, acho que realmente, não sei se eu entendi certo, mas acho que nesse sentido, a caridade fala mais alto em relação a qualquer outra divergência que
possa haver qualquer outra diferença, né? Com certeza, eu entendo como você, Lenice, exatamente isso. E a gente pode perceber também a questão da dor, né? Como a Sim. dor faz surgir em nós, muitas vezes, esse aspecto, né? Do amor. Colocar no lugar do outro, né? E pensar, na minha família ninguém está vivendo esse problema, mas quantas famílias estão vivendo, né? Problema de falta de alimento ou de pessoas doentes. Então, eu acho que a empatia, várias coisas, né? Falam dentro da gente, né? Quando você passa por um momento assim. Então, Eu É isso. diria que a caridade não tem fronteiras, Sim, né? A caridade nesse momento, não nesse, só nesse, mas teve outros momentos que você pode ver que a caridade não tem fronteiras, né? Nessas horas as pessoas realmente elas se ajudam, se auxiliam, independente das suas nações, costumes, né? A gente pode ver isso claramente. Que isso cresça cada vez mais, com a certeza. É uma caridade. grande lição para a gente, através da É, dor, né? Fica essa lição, esse desconforto, essa dor, todos esses medos, que a gente perceba a caridade, né? sim. Pode passar. Bom, a civilização. A civilização é um progresso ou uma decadência da humanidade? Tem muita gente que fala, né, isso, que a civilização é uma decadência. O que vocês acham? acho que é progresso, né? Pode passar, Paulo. Progresso incompleto. Com certeza, ainda a nossa civilização não é muito igualitária, ela é reflexo ainda do nosso ser, né? Em aperfeiçoamento, onde o egoísmo muitas vezes fala muito mais alta, então é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. É um processo. Pode passar. Por que a civilização não realiza todo o bem que pode produzir? O que vocês acham? Porque a gente ainda não está nesse estágio, né, de só pensar no bem e viver o bem. A gente ainda como fala, muito imperfeito. Então, a gente tem momentos como agora, né, que a gente fica tocado pela situação e sente essa vontade de fazer o bem, sempre de ajudar. Mas a gente não consegue ainda viver isso 100% do nosso tempo, da nossa vida, no nosso dia a dia. Quer dizer, eu acho que tem gente que consegue, né? Alguns ainda não. Eu me enquadro nos que ainda não conseguem. Eu acho que é assim, pelo menos o que eu já li, né? Que falam que a civilização é uma obra de Deus, né? É uma obra de Deus. E, e o povo abusa muito, né? De tudo que tem dessa obra de Deus, né? Eles abusam muito, assim, de tudo que tem essa civilização. De vez eles, assim, ir para o progresso, não só do progresso, da moral, essas coisas assim, mas a civilização, ela não, eu acho assim, não, nós assim, não estamos preparados, porque ainda abusa muito assim da obra que é de Deus, né? Que é uma civilização, né? É Dos assim, recursos naturais, você está falando? isso. Que eu acho que a civilização ainda abusa muito ainda dessa coisa assim, né? Das obras de Deus, né? Isso, porque Então, ainda é muito orgulho e o egoísmo, né? isso. Pode passar, Paulo. Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos. Essa parte dos dispostos é para a gente refletir bastante, né? Será que todos nós estaremos dispostos a realizar todo o bem que a civilização hoje pode alcançar? Pode passar para frente.
como reconhecer uma civilização completa? O que vocês acham? Onde o bem comum, né? A gente quase não pensa que o outro ainda é nosso irmão. A gente vê muito aquele homem velho que fala Jesus, minha família, minhas coisas, minha vida. A gente não vê ainda como a humanidade como uma família ainda. Pode passar. Pelo desenvolvimento moral. Só poderei dizer verdadeiramente civilizados quando for banido de vossa sociedade os vícios que os desonram e quando passardes a viver como irmãos. Até esse momento não serei mais do que povos esclarecidos. Pode passar, Paulo. E agora eu não consigo ler porque tem um quadradão preto. Bom, agora deu. Na verdade, o atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Outro ponto importante, merecedor de destaque, é que o progresso moral e intelectual é sempre cumulativo. De átomo a átomo organizam-se os corpos astronômicos dos mundos de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alargam-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Bonito, né, gente? Você vê quanto nós já não passamos, quanto a gente já não evoluiu em todos os aspectos da nossa vida. Então, é muito bonito. Está no Emmanuel, no roteiro, na senda evolutiva. Pode passar. Calamidades. Calamidades, a gente não vai falar muito, nós vamos só passar porque nós vamos ter uma aula só sobre a lei da destruição, tá bom? Pode passar. Vencendo o medo das calamidades. Gente, não está aqui por causa dessa situação, não. Eu já estava aqui, viu? Faz parte da lei do progresso. A Terra está sujeita de tempos em tempos de sofrer um abalo físico ou moral para que a humanidade avance. O sofrimento não tem exclusiva finalidade corretiva, senão educadora, abrindo percepções que não seriam conhecidas sem seu contributo. Quem disse isso foi Joana de Ângeles. Então, é como um despertador da nossa consciência, né? Ela desperta para outras coisas. E eu vi essa semana que uma pesquisa realizada na Inglaterra sobre os acontecimentos do coronavírus, dizendo que 85% dos entrevistados falaram que não serão mais como eram antes desse acontecimento. Não sei em que aspecto não serão mais, não entro em detalhes, mas foi uma experiência assim que mudou a maneira deles de viver. Então, o meu marido, ele fala que ele segue mais ou menos o espiritismo, ele diz assim: o mundo não será mais o mesmo, nem financeiramente, e as pessoas pensarão de forma diferente, vão se ajudar mais mutuamente. Ele mesmo fala isso. Eu penso dessa forma, que isso é uma grande reflexão para quem quiser realmente parar e refletir, perceber em você e a coletividade, né? Então, eu vejo que o mundo vai se transformar. Para muitos será, né? Outros não, né? Porque a gente tem muita gente na revolta também, né? A gente pensa nisso. Sim, tem aquele que nós falamos, o bem sofrer,
como que a dor pode contribuir para o nosso avanço, mas a gente tem que compreendê-la. Se ficar na revolta, na mágoa, não vai adiantar como lição, né? Não mesmo. Pode passar, Paulo. O progresso da legislação humana. Isso também a gente já viu, né? Em outras aulas. Pode passar. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem os recursos das leis humanas? O que vocês acham? Não tem como, né? Eu acho. Tem que ter as leis humanas também, né? Será que eu estou entendendo direito a pergunta agora? Bom, Não, porque assim, a lei maior... as leis humanas, elas vêm porque cada região, cada sociedade tem seus costumes, suas crenças, e essas leis vêm para regular isso daí, não é? Como conviver melhor, não sei. Sim, Ana, você já falou em uma aula nossa sobre isso, Ana. Se a gente for pensar assim... Se a gente for pensar assim, a lei maior que engloba todas as outras, a principal, amor, justiça e caridade, e se a gente cumprir amor, justiça e caridade, será que a gente precisaria de uma lei, por exemplo, de punição para que a gente passe de velocidade de uma estrada, por exemplo? Então, eu entendo assim, ó, ela poderia, hoje a sociedade poderia ser regida do jeito que ela é hoje, não. Mas se todos, se fosse de acordo com o que você falou, se existisse mais caridade, mais respeito, você tratasse o outro como você gostaria de ser tratado, se fosse realmente assim que a gente vivesse, daí não precisaria realmente, né, de outras leis. Que a gente comentou na outra aula, e que eu até fiz a brincadeirinha com o advogado, é que, assim, ao longo do nosso desenvolvimento intelectual, as leis humanas foram aprimoradas para acompanhar a falta de evolução moral da civilização. Então, até no exemplo que a Glaucia usou. Por que eu preciso de legislação para monitorar motorista? Porque as pessoas bebem e dirigem, né? Por que a gente precisa de lei para prender espancadores de mulheres, entendeu? Então, assim, só que a gente também tem que ver que, à medida que a gente avance moralmente, será menor o número de leis necessárias para combater as maldades humanas. E se a gente olhar na história da humanidade, as leis avançaram muito para tentar diminuir a maldade humana, né, a falta da lei moral, e permitir com que a vida em sociedade fosse um pouco mais organizada. Então, como nós temos que evoluir nos dois quesitos, nós nunca deixaremos de ter leis humanas para que possa haver uma sociedade organizada, onde cada um tem o direito de ir se aprimorando moralmente, porque, inclusive, as leis humanas contribuem para esse aperfeiçoamento moral. A história de não é pela consciência, pelo amor, é pela dor. Então, muita gente que faz coisa errada e é punido pelas leis humanas, também vai à reflexão e pode ter alteração, aí uma melhoria no seu comportamento moral, né? E aí, aquilo que eu brinquei com o Paulo, até eu comentei, em mundos futuros, não precisaremos de advogados. Com certeza. Olha que eles respondem aqui, ó. Poderia, se fossem bem compreendidas, coisas que é algo que a gente ainda não consegue.
E se praticassem, seria suficiente, pois as leis naturais são perfeitas. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa das leis particulares, é o que a Ana nos explicou. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, pode passar, Paulo. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Pode passar. No tempo da barbárie, predominam as leis do mais forte. Na medida que os homens vão compreendendo melhor a justiça, há necessidade de modificá-las. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a lei humana e a lei natural, elas vão se equiparando cada dia mais. Foi o que a Ana falou. Pode passar. Então, o espiritismo sobre o progresso, a influência dele. Pode passar. O espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? O que vocês acham do futuro do espiritismo quanto à lei do progresso? Pode passar, Paulo. O espírito se tornará crença universal porque representa a chave da luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho do homem, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que o progresso, inclusive o progresso intelectual, que vai levar o espiritismo anda junto com a ciência, né? Então, até o fato de existir esse progresso intelectual científico vai levar muitas pessoas a aderirem, vamos dizer assim, a acreditarem, né, nas questões espirituais e poderem aderir ao espiritismo. Então, como ele acompanha, aliás, o progresso acompanha, né? Ele anda diretamente ligado ao progresso. Então, esse conhecimento, esse aprendizado, o estudo, isso que a gente está fazendo aqui, muito das informações da ciência também que estão já identificando, né, comprovando muitas coisas do plano espiritual, vai fazer com que muitas pessoas também possam adentrar ao espiritismo. Então, e como você falou, como ele é atrelado à ciência e à filosofia, ele sempre não é algo fechado, né? Ele sempre Exatamente. vai apoiar todo o progresso da humanidade, trazendo questões, trazendo outras formas de entendimento. Então, existe uma frase que ele ainda está se construindo à medida que a gente vai evoluindo, né? Exatamente. Pode passar, então. Bom, então, esse daqui a gente já falou que é sobre a dor. Dor, interesse, sofrimento, necessidade e disposição de mudança. Ação da lei divina, direta ou indiretamente, reencarnação, que é reparação, retomada do crescimento, alívio da dor, retomada do progresso. É o circuitinho que muitos de nós aprendemos com a dor por causa desta retomada para o progresso. Pode passar. Então, o ser humano, aqui a gente vê o porquinho, o gatinho, né? É o mais frágil dos animais. A gente teve bem essa consciência mesmo da nossa fragilidade nesses tempos. Descobriu o prazer dos 5 sentidos, descobriu a possibilidade de criar conforto, recebeu a capacidade de se adaptar
e melhorar, recebeu a curiosidade pelas novas descobertas. O progresso, então, é consequência natural da condição humana. Pode passar. Então, agora umas perguntas para nossa reflexão. Qual a nossa contribuição individual de cada um para o progresso? Pode passar. E na casa espírita, você vê progresso? Pode passar. E o seu progresso na casa espírita? O que você está fazendo para aumentar o seu progresso moral? Pode passar. Qual sua orientação ao colega de esquerda e da direita ante a marcha do progresso? Então, a gente percebe que são reflexões que a gente tem que ter diariamente, né? Mas se a gente for pensar bem de quando nós chegamos na casa espírita, no curso, quanto que a gente já progrediu em reflexão, em entendimento, individualmente e coletivamente também. Nossa casa espírita, quanto a gente tem contribuído com o progresso dela, com o aumento, com o acolhimento, com o amor a ela. Então, nós também somos responsáveis pelo progresso tanto individual e da sociedade que a gente está inserido, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do mundo que a gente vive. Então, são questões muito importantes para a gente ter. Quanto esse nosso estudo tem contribuído para o nosso progresso individual. Essa oportunidade, né, que tivemos de estar aqui ao longo desses anos, que teremos ainda mais para frente, porque o estudo é incessante e infinito. Mas como a gente já melhorou, né? Então, é bom a gente pensar nisso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Silêncio, Paulo. Fala você, então. Pois é, né? Não, eu acho que essa reflexão que você colocou é muito importante, né? Para a gente fazer uma autoanálise e principalmente essa questão final, né? O que a gente está fazendo para o nosso colega que está ao nosso lado? Que contribuição nós estamos procurando dar, né? Mais do que palavra, através dos nossos atos, nossos exemplos. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala em lei do progresso, quando a gente busca realmente estar estudando aqui, né, melhorar intelectualmente e também moralmente, não é com o objetivo egoísta de só se aprimorar, né? É de que realmente a gente possa ser a luz não embaixo do alqueire, né? Mas aquela luz em cima do candeeiro que possa também iluminar aquele que ainda não acordou, que não tem oportunidade, sem julgamento, sem se sentir melhor do que ninguém, mas sempre que tivermos a oportunidade, poder dar uma palavra de incentivo, de orientação. Acho que é extremamente importante para a gente. Bom, pessoal, se vocês têm mais alguma questão que vocês gostariam de falar, senão vou convidar vocês para assistir um vídeo. Quer falar alguma coisa, Zibéria? Tá com o microfone desligado, isso. Não, tranquilo. Hoje eu não sei nada. Hoje eu estou neutra. Fiquem tranquilos. Estou aprendendo. Que bom. A gente está sempre aprendendo. Verdade. Pode pôr o vídeo, então, Paulo. Você consegue? Tá, consigo. Só um minutinho que eu preciso. Senão eu ponho daqui. Você que sabe. Vamos lá. Enquanto o Paulo coloca o vídeo,
quem for fazer a vibração, por favor, vibra para Cidinha, viu? Ela está precisando muito. Eu vou pedir também vibração para o Marcelo, meu primo, que está hospitalizado, está precisando de vibração. Vocês estão ouvindo e vendo? Vocês ouvem? Lei do progresso. O homem, por ser perfectível, está sujeito à lei do progresso. É condição inata do espírito que, através das inúmeras experiências, segue a marcha natural da evolução. No estado dito natural, que conhecemos como a infância da humanidade, o germe do progresso já estava lá, impulsionando o espírito à medida que suas necessidades se modificavam. Sendo assim, o estado natural é transitório e o deixamos através do progresso e da civilização. Entretanto, essa marcha se dá de modo gradual, com mais ou menos velocidade de tempos em tempos. O homem, pelo seu livre-arbítrio, pode atrasar o progresso, mas não pode detê-lo, pois é lei divina. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Há quem diga que a civilização é decadência e que o homem sofre mais porque cria para si, com o progresso, sofrimentos que não tinha quando começou sua jornada terrena. Mas como se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 790, a civilização representa sim um progresso, porém incompleto, dado que o homem não passa da infância à maturidade subitamente. A civilização não realiza todo o bem que poderia produzir, pois o homem não possui todas as condições e nem disposição para obter todo esse bem. Ainda segundo Kardec, a civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecido no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. Mas será que o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Progresso intelectual. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, assim como os indivíduos. E assim sendo, aqueles que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. O progresso intelectual é caminho natural pela qual a humanidade segue seus passos firmados na capacidade do raciocínio, repassando de geração em geração conhecimentos acumulados nas mais diversas áreas.
A lei do progresso forçou o homem a desbravar fronteiras e buscar novas conquistas, muitas delas pela força, o que causou muito sofrimento aos povos conquistados pela espada. Mesmo assim, o entrechoque de culturas movimenta o pensamento, que se modifica ao longo do tempo, fazendo surgir novos conceitos. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem os homens de gênio, que lhes dão um impulso, e depois, homens investidos de autoridades, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem avançar de muitos séculos. Na escala macro, o mesmo acontece com os diversos mundos habitados, que recebem espíritos mais esclarecidos, que por sua habilidade natural fomentarão o progresso de seus irmãos mais atrasados. Progresso moral. Mas o progresso só se completa quando seu aspecto moral também se desenvolve. O progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, temos que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, todavia, não o segue imediatamente. O progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Assim, as raças que são rebeldes ao progresso se aniquilam corporalmente, mas as almas que animam essas raças também chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias experiências, pois Deus não deserda ninguém. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. A pergunta número 789 do Livro dos Espíritos refere-se à união dos povos em função do progresso adquirido pela humanidade. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus construir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Isso relacionado ao progresso moral, pois o intelectual se processa sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos,
existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. A influência do Espiritismo no progresso. A contribuição do Espiritismo para fomentar o progresso da humanidade se dá pela destruição do materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Observemos também que seria ingênua a ideia de que o Espiritismo operaria esta transformação humana como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, como os indivíduos, e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. É por isso que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, preparam o terreno para receber a semente, que vai agora frutificar. Pela mesma razão, os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convicção aos mais incrédulos. Seria como desejar milagres. Embora Deus os apresente aos nossos olhos incessantemente, aos que não acreditam, mesmo que vejam. E não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Muito bom, né? Resumiu tudo que foi a aula de hoje. Resumiu tudo. E muito bonito, como imagem e som faz diferença, né? Muito legal. Bom, Paulo, acho que a gente pode então fazer a vibração e a prece final. Se ninguém quiser falar mais nada. Eu acho que sim, né? É a Ana, né, que vai fazer a vibração, Ana? Eu. Então, por favor. Vamos então nos unindo em pensamento, numa corrente de luz, imaginando o contorno do nosso planeta muito iluminado, uma luz vibrante e intensa, protegendo toda a humanidade, influenciando positivamente todos os líderes mundiais, influenciando positivamente todos os tomadores de decisão neste momento em que estamos vivendo. Vamos vibrar também por todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do combate a esta doença, seus familiares, vibrando também pelos doentes acometidos, por toda a assistência espiritual que necessitam neste momento. Vamos vibrar pela nossa cidade, vamos vibrar ao nosso povo, para que sejam inspirados, cada um em sua responsabilidade, em sua atenção, em seu autocuidado. Vamos vibrar pela nossa casa espírita, todos os trabalhadores reunidos.
Vamos vibrar, em especial, a nossa querida Cidinha, em sua pronta recuperação e melhoria. Vamos vibrar aos nossos familiares, à nossa casa, ao nosso lar, às nossas águas, para nossa cura. Vamos vibrar pontualmente agora por algum nome em particular que necessita. Vamos vibrar também por nós mesmos, pelo nosso alimento espiritual, pela nossa oportunidade de avanço e para nossa melhoria. Que assim seja. Ivana, você faz a prece para a gente? Faço sim. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, vamos agradecendo ao Senhor, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pelos benefícios a nós concedidos na noite de hoje. E que os espíritos bondosos e amigos permitam que os ensinamentos a nós passados na aula de hoje, tão importantes para o nosso progresso intelectual, não sejam desviados dos fins a que se propõe para o nosso progresso moral. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, antes de encerrarmos, vamos fazer a agenda da semana que vem. Prece inicial, quem se habilita? Eu posso fazer, Paulo. Ivana? Faço. Obrigado, Ivana. Agenda cristã? Eu, Fernanda. Fernanda, obrigado, Fernanda. Evangelho? Ana. Eu faço. Quem é Ana? Eu falei, mas se tiver mais alguém? Quem se habilitou aí? Não, Nayara? eu queria fazer a Nayara, mas pode deixar ela. Eu faço. Não, Ana faz toda semana, vai você. Não, pode deixar, Nayara. Faça você. Séria. Todo mundo quer fazer evangelho, que legal, né? Os papéis se inverteram. Muito obrigado. É. As vibrações, quem se habilita? São de vibração e prece final. Eu vou deixar esses dois em aberto e coloco no grupo então, tá? Que tem gente que... Eu faço a vibração. Você faz, eu faço a vibração, faço. Helenice. Eu faço a prece final. Tá, peraí. Quem vai fazer? E a vibração? Eu, Ana Lúcia. A Ana, tá. Obrigado. Ana. Joia. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aí a todos pela participação. Gláucia. Tchau, gente. Muito obrigada. Tenha uma Tchau, semana. tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Uma boa semana. Que a gente possa estar aqui semana que vem, se Deus quiser, firmes e fortes. Que assim seja. Assim seja. Excelente aula, gente. Parabéns por ter desenvolvido aí. Muito, muito boa. Tchau. Parabéns pela aula, viu? Muito boa. Pela aula. Tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Você vai. Cima.